Fala pessoal, hoje vamos falar sobre superfícies de comando. Fala pessoal, tudo bem? Tempão sem gravar aí, mas estou de volta. Bom, hoje nós vamos falar sobre superfícies de comando. Para você que chegou agora, a gente está gravando uma série de vídeos a respeito de conhecimentos básicos de aeronaves. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre superfícies de comando, tá legal? Quem puder aí, galera, já se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa um joinha, põe um comentário aí, eu fico muito feliz em ver que eu estou ajudando bastante gente. E deixei também na descrição do vídeo o link para as redes sociais aí, para o Instagram, e também a maratona de provas do professor Douglas, já deixei aí, quem tiver interesse também, dá um toque aí quem tiver próximo a fazer a ANAC, é bem interessante. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos seguir em conhecimentos básicos, superfícies de comando. Então tá aí, né, a nossa apresentação inicial aí. Vamos falar sobre superfícies de comando, lembrando que eu estou seguindo o MCA 58-11, que é um manual de curso é um manual de curso, né, de comissário de voo, tá bom, pessoal? Nada disso eu estou tirando da minha cabeça. Então hoje nós vamos falar sobre superfícies de comando primária, né? Vamos falar sobre a definição, os tipos, né? Aileron, profundor, leme, as características, né? E vamos falar sobre as superfícies de comando secundárias, compensadores aí. E vou deixar para uma segunda aula os hipersustentadores, né? Os flaps, slats e slots e os spoilers, tá legal? Mas a gente complementa aí logo em seguida numa próxima aula. Então, primeiramente, o que são superfícies de comando? São superfícies fixadas nas asas e nos estabilizadores verticais e horizontais que, através da movimentação dessas superfícies, permite o controle da aeronave no ar. Tá? Então, quais são essas três superfícies de comando primárias? Então, nós temos aí os ailerons, que ficam instaladas aí, no bordo de fuga das asas, próximo às extremidades, né? Nós temos o leme de direção, ou simplesmente leme, que fica instalado no final, né, no bordo de fuga também do estabilizador vertical, e também nós temos o profundor, que também é instalado no final, né, no bordo de fuga do nosso estabilizador horizontal, tá legal? Então vamos lá. A primeira aí é o aileron, né? O aileron ele permite esse movimento, um movimento de rolagem, tá legal? Olha lá, repara que quando um aileron sobe, o outro aileron desce, tá? E eles permitem esse movimento de rolagem. A gente vai falar um pouquinho só sobre eixo, mas vai ter uma aula sobre eixo mais para frente. E o eixo, né, que permite esse movimento é o eixo longitudinal, né? O eixo que é responsável por esse movimento aí. Vamos falar sobre eixo mais para frente, certo? O segundo é o profundor. O profundor permite esse movimento de arfagem, né, de levantar e baixar o nariz. Repara no profundor lá na cauda, né? Ele realiza o movimento para cima e para baixo, permitindo que o piloto comande o nariz para cima ou para baixo da aeronave. Falando então sobre o profundor, é esse movimento aí. Movimento que chamamos de arfagem e é através do eixo lateral, tá legal? Esse movimento aqui, ele é realizado pelo leme de direção, ou simplesmente leme, está lá na cauda da aeronave, instalado no estabilizador vertical, tá vendo o leme? O nome desse movimento nós chamamos de guinada, e o eixo responsável é o eixo vertical, tá bom, galera? Deixando aqui um compilado aí, né, a respeito do nome dos movimentos, né, arfagem, rolagem, guinada, né? Nós temos também lá os eixos, né? Então, arfagem, né, profundor, nós temos o eixo lateral, rolagem, né, que é um movimento realizado pelos ailerons, né, através do eixo longitudinal. E a guinada, que é realizado pelo leme de direção ou leme, o eixo, né, responsável por esse movimento é o eixo vertical, tá bom? Lá na frente vai ter uma aula somente sobre eixo. Eu sei que é um pouco complexo a gente falar de superfície de comando e movimento sem a gente falar sobre eixo, mas é que eu não queria atropelar aí o que o manual de curso preconiza, tá legal? Só para não ficar
sem falar sobre eixo, porque é muito difícil falar sobre superfície de comando sem falar sobre eixo. Bom, então são superfícies de comando. O que a gente tem que ter em mente? A superfície de comando, pessoal, ela fica na parte externa da aeronave, isso faz parte da estrutura da aeronave. O piloto, ele utiliza os comandos para movimentar as superfícies de comando, tá legal? Então olha só que interessante. A gente tem dois comandos primários aí. Então olha só, um deles é o manche, então tá lá, né? Tem uma foto do piloto ali no manche da aeronave. Tem alguns modelos de manche diferentes, né? Esse é o modelo da Boeing, a Embraer usa um outro modelo e a Airbus usa um outro modelo, porém o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Então olha lá, o piloto ele realiza dois movimentos com manche, como ali mostra, né, no manche da direita, né? Ele consegue girar esse manche para a direita e para a esquerda como se fosse um volante, né, de um carro, e ele também consegue empurrar e puxar o manche, né? E quando ele movimenta o manche para a direita e para a esquerda, ele movimenta os ailerons, né? E que são responsáveis pelo aquele movimento de rolagem. Quando ele puxa ou empurra o manche, ele realiza o movimento de arfagem, né? Que é realizado pelo profundor lá na cauda da aeronave, tá bom? Ele consegue realizar esses dois movimentos aí. E lá embaixo ali também dá para ver pequenininhos pedais, né? Os pedais, eles são responsáveis por movimentar o leme de direção e realizar o movimento de guinada, tá legal? Então tá aí, né? Quando pisa, te chuta, né, o pedal direito, o avião guina para a direita, quando chuta o pedal esquerdo, o avião guina para a esquerda. E só uma informação adicional, né? Os pedais, eles também servem para frear a aeronave. Com as pontas dos pedais, você consegue frear o avião, freio de roda, isso no chão, tá, galera? Para manter também o controle direcional da aeronave. E no avião, um pouco diferente, né, do carro, a gente consegue frear somente o lado direito ou somente o lado esquerdo, ou pressionando os dois, nós freamos as duas rodas aí ao mesmo tempo, tá legal? Isso é bastante interessante a gente falar também. E aqui, né, a gente tem um resumo dos movimentos, né, do profundor, leme e aileron, né, mais uma foto. Embaixo ali também tem o nome do eixo responsável por este movimento, tá? Um compilado aí, é bem interessante. Quem quiser tirar um print screen aí e deixar salvo para estudar no futuro, é bem interessante, tá legal? Então essas aí são as três superfícies de comandos e os seus movimentos, tá? Profundor, leme e aileron. São três superfícies de comando primárias, tá legal? Todo avião tem profundor, leme e aileron, tá certo? E aí, as superfícies de comando secundárias são os compensadores, tá legal? Para que serve um compensador? O compensador ele serve para aliviar, ele tem algumas funções, né? Ele serve para aliviar o peso dos comandos, né? A força que o piloto tem que fazer nos comandos para poder manter o avião em uma determinada atitude, para compensar algum diferença de peso que a gente também pode ter no avião, né, ao longo do voo, e também em aviões bimotores também a gente utiliza para auxiliar na caso de falha de um dos motores, né, os pilotos utilizam os compensadores para auxiliar na aplicação de leme, né, geralmente a gente usa o leme para corrigir a assimetria de força, né? Porque um motor vai estar criando força e o outro não, então o avião tende a guinar para o lado do motor que está parado, né? Então a gente tem que aplicar uma força contrária, utiliza-se o leme, e para que a gente não precise ficar pisando no pedal ali durante muito tempo até pousar o avião, a gente utiliza também o compensador de leme, tá legal? Então são essas as utilizações aí. Quem está fazendo curso de comissário não se apega muito a esses detalhes, tá? Mas só para a gente saber, superfícies secundárias são três superfícies secundárias, né? Então nós temos os compensadores de aileron, compensadores de profundor e compensador de leme, tá legal? Então é isso aí, galera, sobre a aula de hoje, superfícies de comando, encerramos aqui. Agradeço vocês, deixa um joinha, comenta no vídeo, se inscreve se você não é inscrito e em breve eu lanço um novo vídeo aí sobre o nosso próximo assunto seguindo o manual de curso. E até mais, um abraço a todos.